Você está prestes a ser apresentado a uma forma diferente de operar de tudo que você já viu. O código do trade, além dos gráficos, é um compilado de estudos que eu organizei de forma que fizesse sentido para quem tem o desejo de seguir essa profissão tão inspiradora e capa de vários filmes cinematográficos. Em filmes esses que você com certeza já deve ter assistido vários deles. Mas é muito importante que você tenha na sua mente que nós não podemos estudar por você. Essa vai ser a sua parte. As coisas não vão acontecer do dia para a noite, e sim depois de noites e dias com muito foco, dedicação e estudos. Então, se você estiver disposto, eu também estou disposto e vou estar aqui por você. Quando se fala em mercado financeiro e bolsa de valores, quais são os primeiros pensamentos que vêm à sua cabeça? Que é um golpe, que é fraude, que é furada, ou então vai vir aquelas imagens, aqueles marqueteiros sem noção, né, mostrando carrão importado, ou aquela cena clássica, né, que filma ali o relógio no pulso e depois vai para o painel, sabe aquele relógio Rolex, depois vai para o painel do carro maravilhoso, sabe? Ou até mesmo o cara fazendo um trade no celular para pagar um brioche, fora de horário de mercado, inclusive. São aquelas cenas que você bate o olho e já percebe na hora que é fora da realidade. E eu sei que você pensa assim, porque era exatamente assim que eu pensava. Quando eu comecei a ser perseguido pelo algoritmo, essas coisas não paravam de aparecer no meu celular ou no meu computador. Era propaganda disso toda hora. E o que a grande maioria quer te vender? Um monte de promessas baratas que não resolvem nada. E na verdade, eles até entregam aulas de suporte e resistência, uma análise gráfica superficial, sem muita técnica, coisas bem rasas mesmo, alguns indicadores gratuitos. E até aqui tudo bem, nenhuma novidade, é isso mesmo, essas coisas fazem parte e têm que ser estudado. E até funcionam, tá? Mas talvez você já deve estar cansado de estudar tanta coisa, ou até, como eu, careca de saber que não existe fórmula mágica. E provavelmente você já tem até aversão, tanta coisa sendo jogada na sua frente, de forma tão pesada, tão chata, e que até subestima a sua inteligência. E por que eu falo que até subestimam a nossa inteligência? Porque outro dia eu estava vendo um podcast de um cara aí, um famosão, tem vários seguidores na internet, ele é influencer. E então esse famosão contando a sua história de sucesso estrondoso, ele acaba falando assim: eu não entro numa operação se for para pegar menos de 800 a 1000 pontos. E aí eu falei: caramba, esse cara é o... Você é o bichão mesmo, hein, doido? Só que na mesma semana ele postou, ele estava numa operação com mais de 1000 contratos na operação, e o mercado andando ali já 600 e poucos pontos a favor dele. E aí ele falou: ó, aqui pessoal, viram só o que eu falei? O mercado já andou 600 pontos, falta só 400 para bater no nosso alvo. Mas agora nós vamos proteger nossa operação. Aí ele foi lá e protegeu em torno de 80 pontos. Quando o mercado voltou, estopou ele com 80, 70, 80 pontos. Ele ainda tomou um spreadzinho ali. Aí eu fiquei pensando, peraí, o cara entrou numa operação, disse que não entra para pegar menos de 100 pontos, e aí o mercado volta e estopa ele com 70 pontos. Então, nessa operação, ele acabou de contar que ele estava mentindo lá no podcast, porque ele pegou menos de 100 pontos. E isso é subestimar a sua inteligência, porque a gente vai lá, depois a gente pausa o videozinho, anota os valores, quantidade de contrato, vezes a porcentagem que o índice te dá, você tem o valor real da situação, o valor real da operação. Esse tipo de marketing que é jogado na sua cara, na sua frente o tempo todo, marketing pesado, até enganam os que estão começando agora. E aí o índice de mortalidade aumenta muito na bolsa de valores, porque a pessoa entra baseando o quê? No que ele está fazendo, na quantidade de contratos que ele tem, só que ele opera um capital diferente. Eu opero capital diferente do que você pode operar. Eu tenho alunos meus que operam muito mais alavancados do que eu e que ganham muito mais dinheiro que eu. Por quê? Porque eles têm um capital diferente do meu. Você tem que entender que as coisas não são como eles te apresentam ali. Se você também está cansado de tudo isso, quer fugir dessas coisas, desse chove não molha, sair desse círculo vicioso, de ver tanta coisa, estudar tanto e acabar não saindo do lugar, aqui nós vamos te apresentar uma forma alternativa, uma maneira diferente de ver o mercado financeiro. E isso não quer dizer que as outras coisas não funcionam. Eu acho até que funcionam. E se você usar de forma correta, pode até dar certo. Mas nós vamos fazer de forma diferente. E às vezes até nós usamos certos elementos assim que são comuns no dia a dia, mas com muito pé no chão, com muita verdade, com muita transparência no que de fato é o mercado financeiro. E na verdade, uma parte do que eu vou te mostrar talvez você já até tenha visto, mas não com as calibragens e da maneira como eu vou te explicar.
Nós vamos tirar aquela agonia, sabe? Aquele peso de ter que entrar numa operação, de ter logo que fazer dinheiro. Aquele pensamento, será que é hoje que eu pego uma tendência ou será que é hoje que eu quebro mais uma conta? E assim você vai acabar percebendo que operar vai se tornar uma coisa natural para você, sem ansiedade, sem medo, porque você, na hora de operar, tem que se sentir leve, sem aquela cobrança de ficar milionário da noite para o dia. Tira isso da sua cabeça. Até porque foi isso que tentaram imprimir em você, que vieram te mostrando durante todo esse tempo. E talvez isso tenha feito com que você tenha se cobrado mais, fazendo você pensar, por que que só não funciona comigo? Por que que eu só ganho no simulador e quando eu ganho na real hoje, eu perco amanhã? E aí, lá vamos nós para mais um círculo vicioso, buscar uma nova fórmula mágica, um outro indicador, um outro youtuber, um outro influencer, uma nova boleta grande e fazer um novo curso, gastar dinheiro de novo para assim tentar acertar. Deixa eu te falar, a maioria das pessoas que começaram conosco só fizeram o nosso curso. Olha essa história aqui. Procurava algo na internet a respeito do mercado financeiro e não estava conseguindo obter nenhum resultado. Até que por um amigo em comum, eu já senti que ele não estava preocupado simplesmente em me vender algo e entendendo o que ele queria me passar no curso, logo também já comecei a estudar a estratégia Eu Robô. Comecei a obter lucros no mercado financeiro recordes. Eu sou muito grato pela vida do Herbert, pela família dele e pelo conhecimento que ele entrega para nós nesse curso, o qual eu sou tão fã que eu tenho camisetas. Mas não é só o Alisson que tem coisas boas para falar. Olha só o que esse outro aluno disse. Bom dia, surreal essa inteligência. Ele quis dizer da estratégia. Peguei um gatilho nela aqui, é muito deve ser top. E antes dos 10 minutos aqui já deu 2 entradas e bati minha meta. E olha só esse outro comentário aqui no nosso Instagram. Peguei 1.130 pontos hoje com um contrato. E são inúmeras as mensagens que a gente recebe. Olha só aqui, ó. Primeiro dia na conta real e meta batida. Começando a semana com meta batida. Muito bom para operar com o nosso professor. E aqui mais resultado de alunos. Chuva de gain. Aqui falando da nossa estratégia. Bom dia, graça e paz. Aluno nosso lá da igreja também, ó. Peguei uns pontinhos no dólar, glória a Deus. E aqui mais mensagens dos nossos alunos da nossa turma aqui, ó. Aqui foi bom, meta batida hoje. A aula de ontem ajudou bastante, que é as aulas que a gente faz também ao vivo. E aqui mais um aluno nosso falando, né, só para mostrar como está a nossa turma, né? O aluno nosso aqui falando que hoje foi o dia mais ou menos, ganhou R$ 9.900. Como eu disse, tem aluno que opera um pouco mais pesado. O outro já dizendo aqui também já deu meta. Com os teus ensinamentos, meta batida facilmente pela manhã com 100% de gain. Cara, o que eu aprendi é fazer algum dinheiro. Isso tudo graças a uma estratégia que eu uso. Essa estratégia não é minha, ela é de um professor, é o professor Herbert, eu vou deixar marcado aqui. Essa estratégia facilitou muito, mudou muito meu conceito da minha forma de operar. Muito bem, você viu aí que tem bastante comentário de pessoas falando que usam a nossa estratégia. Isso porque depois de mais de 7 anos de experiência e centenas, estou te falando a verdade, centenas de pregões que eu estudei, que eu revisei, todos esses pregões foram estudados e testados. E eu consegui encontrar uma maneira que me fez ser mais assertivo e de fato começar a ganhar dinheiro e finalmente viver do mercado financeiro. E esses conteúdos que nós vamos abordar vão colocar você à frente do mercado. Nós pensamos tanto em quem não entende nada do assunto, mas quer começar já no mercado e já quer começar a ter algum lucro, começar a ter algum ganho, quanto para quem já estudou bastante, mas ainda tem uma certa dificuldade em ser consistente. E tanto é verdade que a maior parte dos nossos alunos, principalmente essas que você viu aqui e outras que estão no nosso Instagram, já estão ganhando dinheiro usando a nossa estratégia. E a maioria deles também só fez o nosso curso, começaram conosco. E você também vai conseguir entender tudo isso, de como planejar os seus estudos até a operação final, a operação do gain que você tanto espera. Porque nós vamos abordar Price Action, que é a ação dos preços, análise gráfica, onde você vai entender como analisar corretamente um gráfico, entender que esses gráficos acabam formando
figuras e padrões. Você vai começar a ver essas figuras e entender mais essas figuras. Inclusive, é nessa parte que você começa a sonhar com gráficos, sonhar com os candles correndo atrás de você. E quando começa essa fase de você sonhar com gráfico, você acaba entendendo que você já está no caminho certo. Depois de entender isso, você vai conseguir então assimilar melhor as formas. Daí a gente vai para a análise técnica, onde você começa a acrescentar os indicadores no gráfico, entender esses indicadores de forma correta, e aí você vai também entender suportes e resistências. Sim, porque a gente também tem suportes e resistência nos nossos vídeos de instrução, nas nossas aulas, tá? Mas não é de qualquer forma, nós temos os aliados nossos, né, os nossos indicadores, que vão mostrar se eles realmente são relevâncias, se esse suporte e resistência são confiáveis. Até porque nós usamos muito Fibonacci e você vai entender essa ferramenta poderosa para que você possa aplicar isso de forma correta. E aí sim, você vai saber aonde estão os alvos, até onde você pode ir numa operação, ou onde você pode realizar o seu lucro na operação e onde você pode posicionar também o seu stop, coisa que é muito importante. E por que eu te falo isso? Porque você também vai aprender fluxo. E essa é a melhor parte. É quando você começa a rastrear os big players. Sabe aqueles que estão tomando seu dinheiro aí no mercado? Que estão fazendo você tomar stop à toa? Então, você vai começar a enxergar onde eles estão e para onde eles estão indo. Você vai vê-los e vai pegar carona com eles. Ou seja, vai parar de brigar com eles e vai começar a pegar carona com eles. Você também vai entender ondas de Elliott. É com essa ferramenta, com essa contagem de ondas, que você vai pegar as operações mais longas e vai saber para onde o preço pode ir nas próximas horas, nos próximos minutos. E assim você vai conseguir pegar aquela tendência e fazer muito mais dinheiro com isso. Também vamos aprender leilão de abertura. Sabe aquele momento antes do mercado abrir? O que está acontecendo antes do mercado abrir? Para onde o mercado pode ir? Você também vai ter esses pilares, né? São 4 pilares que você vai aprender ali que são muito importantes. E também vai aprender gráfico de Renko. Esse gráfico de Renko é a solução para um problema comum, que são os ruídos desses candles, que eles deixam muito ruídos, muito pavio. Aqueles dias de Search and Destroyer, que ele pega, rompe uma região, você entra, ele volta e estopa. Aí você vende, ele volta e te estopa então para cima. O gráfico de Renko ele elimina esse ruído, mostrando para você a verdadeira ação do preço. E é claro, nós também incluímos a nossa estratégia totalmente atualizada, baseada em indicadores de peso, tá? Com maior relevância para o mercado. Ela é um sucesso entre os nossos mais de 600 alunos que já utilizam essa estratégia para ganhar muito dinheiro no mercado. E agora você deve estar se perguntando, quanto isso vai me custar? E eu poderia, neste momento, usar o que os gurus usam aí, usar aquele gatilho mental da ancoragem, sabe? Aquele momento que eles jogam o preço lá em cima e depois eles vêm falando para você quanto que isso poderia te custar, ou quanto custou, quanto que custaria cada estratégia, quanto que eu gastei com cada curso que eu fiz, curso de 10 mil, curso de não sei o que, para valorizar o passe ali, né, e mostrar que a gente é jogador caro. Eu poderia fazer isso, e de fato não é mentira, porque a gente gastou realmente muito para fazer isso. Principalmente eu, que com certeza você não deve saber, mas eu só tenho até a 5ª série, meu irmão. Então com certeza você é muito mais inteligente do que eu. E você vai entender exatamente o que eu estou falando aqui, porque eu coloquei de uma maneira que outras pessoas que estão leigas no assunto consigam também entender. Porque para mim no início era muito difícil. Então não seria mentira se eu falasse para você tudo o que eu gastei ou o que eu não gastei, os cursos que eu fiz. Mas eu não vou fazer nada disso. Porque o conteúdo que você vai adquirir é exatamente a minha mentoria, que a maioria dos alunos pagaram 5 mil reais para fazer comigo. E todas as turmas lotaram. Mas isso era porque nós tínhamos um custo muito alto, porque era presencial, então envolvia aí as despesas de local, coffee break, equipe e tudo mais. Aqui na internet é claro que fica tudo mais barato. Até porque a gente alcança muito mais pessoas e por isso que eu não vou te cobrar 5 mil reais. Você vai pagar menos de 2 mil reais. O preço está aparecendo aqui na tela. Mas, olha só que interessante, se um dia eu abrir uma turma presencial e você falar, Herbert, eu quero ir aí, quero participar dessa turma, eu devolvo para você em forma de cashback. Ou seja,
O valor que você está investindo agora, você ganhará de desconto se você quiser participar na mentoria presencial, caso venha fazer. Além disso, caso você tenha algum problema ou queira desistir no meio do caminho, é só você entrar em contato com a plataforma dentro do prazo estipulado, que nós vamos devolver o seu dinheiro e a nossa amizade vai continuar a mesma, pode ter certeza disso. O Código do Trade é um programa que vai além dos gráficos, porque na verdade nós vamos ser colegas de profissão, nós vamos caminhar juntos, você vai ter contato direto comigo sempre que você precisar, porque nós montamos um grupo privado no Telegram, onde você vai poder fazer parte da nossa comunidade. Na sala, além dos estudos, nós conversamos, trocamos ideia, contamos história. Isso vai fazer com que você diminua a sua ansiedade, sabe? Aquela vontade de clicar toda hora em qualquer lugar no gráfico, ficar procurando entradas, aí entrando em rascada. A sala vai servir para isso. Então, se você quer começar agora, da melhor maneira, com excelente custo-benefício, ou se você já começou aí por outros caminhos, mas de repente ainda sente que falta algo para que você rompa de uma vez nesse mercado, eu quero te falar que ainda dá tempo, tem como você melhorar, tem como você mudar essa situação, seja ela qual for. E é claro, como eu disse, nada vai acontecer da noite para o dia, e sim noites e dias de muito foco, dedicação e estudo, muita bundinha na cadeira, sentado ali, me ouvindo, mas você pode contar comigo sempre que você precisar. Então agora é só você clicar no link, fazer a sua melhor escolha, e aí a gente já pode começar.